Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Eu hoje pedi a minha esposa para me dar algum tema assim, né? Porque a gente, depois que faz alguns vídeos para os irmãos, objetivando falar de Cristo para os irmãos, a gente tem que pedir a um outro Cristo que nos direcione, né, para o caminho, porque não somos exclusivos. Eu tenho sentido muita saudade, muita falta da mesa do Cordeiro, com o irmão Marcos, com o irmão Jorge, com o irmão Pedro, com a irmã Valdiz. Eu tenho sentido falta disso, porque o convívio com os irmãos e a fala dos irmãos é alimento para a minha vida. Então é importante registrar isso, porque na religião a gente diz que a gente tem que ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado. Eu não faço assim. Eu vou à mesa do Cordeiro, que no nosso caso é uma mesa virtual, tá certo? Através do aplicativo Zelo, no canal Simplesmente Reunidos, a gente se reúne ali, em espírito, e conversamos, Cristo falando através de cada um dos irmãos. E o tema surge naturalmente. Então eu senti saudade disso e pedi a minha esposa que, como Cristo, falasse para mim. Ela me disse: por que você não fala das coisas de Adão e Eva, do paraíso, e depois do formato de Cristo, né? Aí eu me lembrei, poxa, por que eu não boto um tema assim? Da onde viemos, né? E para onde nós vamos, né? A gente tem falado muito do modelo perfeito que é Cristo em nós, não é verdade? Então é preciso, antes de tudo, fazer um preâmbulozinho e dizer que Cristo foi gerado de Deus. Ele não é criatura, ele foi gerado de Deus, ele é o Filho amado. Então ele foi gerado de Deus num outro aion, numa outra eternidade anterior, antes da fundação do mundo. Cristo foi gerado de Deus, de dentro de Deus, igual, imagem e semelhança perfeita de Deus. E ele disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Percebe? Então, quando é falado isso, e essa frase é falada no batismo de Jesus, percebe? No batismo por João Batista, ali numa água, simbolizando o Espírito Santo, aquela água do batismo simboliza o Espírito Santo sobre ele. Tanto que desce uma pombinha e depois fala o Espírito Santo descendo sobre as pessoas. Mas as pessoas têm mania de associar essas besteiras e achar que aquilo ali é o Espírito Santo. Não tem nada a ver, amados. O Espírito Santo é um espírito. É uma coisa que você não vê. É como um vento. É como ar. Você não percebe, mas ele está em todas as coisas. Ele está em todo lugar. Você vive pela presença desse Espírito em você. Esse Espírito que está em você é o mesmo que está em Deus. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, Cristo foi gerado antes da fundação do mundo. Então esse é o modelo, ele é o formato, ele é o caminho, percebe? Isso foi da onde a gente veio. De onde viemos? Nós viemos de Cristo. Então foi colocado ali numa espécie de chamado jardim, entenda? Nós estamos falando de um livro poético-profético, que é o livro de Gênesis. Então estamos falando de coisas que são espirituais, não são carnais. Então quando diz Deus criou o céu e a terra, ele não está falando do firmamento e do chão do pó da terra, não está se referindo a isso. Ele está se referindo ao céu e à terra. A terra é o coração do homem, o lugar mais baixo do nosso entendimento, e o céu é o lugar mais alto, aonde habita Cristo. Esse é o céu. Cristo está no céu e nós, o homem, está na terra. Esse é um diferencial. Os nossos pensamentos são mais baixos do que os pensamentos de Cristo. Compreendem? Prosseguindo. Vamos falar agora, não de Adão e Eva, porque todo mundo gosta de falar de Adão e Eva, mas eu não gosto dessa história, porque essa história eu vou contar depois. Eu vou contar antes de Caim e Abel. Perceba. Caim e Abel são a árvore do bem e a árvore do mal. Abel é a árvore do bem.
E Caim, a árvore do mal. Perceba, quando eles fizeram uma oferta de agrado a Deus, essa oferta, inclusive, eu não gosto muito dessa palavra. Eles foram dar um presente para Deus. Vamos dizer assim, melhor. Em vez de falar oferta, porque oferta é ficar lembrando aquele dinheiro que as pessoas dão na igreja. Não tem nada a ver. Ele deu um presente para Deus. Ele gostava de Deus, deu um presente. Quando você gosta de mim, você me dá um presente. Quando eu gosto de você, eu dou um presente. No seu aniversário, eu lhe dou um presente. No meu aniversário, você me dá um. Não é assim que funciona? É mais ou menos isso. Então, com Deus foi a mesma coisa. Eles resolveram dar. Um deu, né, das primícias da terra. Deu da sua plantação. Olha, das primícias da terra. Eu já falei isso antes, tem um vídeo sobre isso. Das primícias da terra. Mas, isso foi Caim. Abel deu de um ser criado, uma ovelhinha, das primícias de um rebanho, de coisas criadas por Deus. Mas Caim deu das coisas criadas na terra. Olha aqui, na terra, criadas no céu. A ovelhinha foi criada por Deus, então ela veio do céu. Mas o fruto da terra, que é a vontade do homem, que é a plantação, veio da vontade do homem. Esse já é um grande diferencial entre Deus ter aceito a oferta de Abel e não ter aceito a oferta de Caim. Porque vem do coração do homem, perceba, da terra, dos lugares baixos, da vontade do homem e não da vontade de Deus. Estão começando a perceber o que eu estou falando? Pois é, então a gente está falando da vontade de Deus e da vontade do homem. A vontade de Deus é alta, a vontade do homem é baixa. O que aconteceu no Éden foi exatamente isso. A noiva do Cordeiro, que simboliza Eva, pecou. Pecou contra Deus. Ela deixou de fazer a vontade perfeita de Deus e passou a fazer a sua própria. E Adão, que era o Cristo, que simbolizava o Cristo, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para o homem, foi Adão. Adão era o primeiro ser natural. Mas desde já aquele modelo perfeito, bom e agradável foi Cristo, gerado antes da fundação do mundo. Então Adão é uma réplica de Cristo, só que do pó da terra, criado na sua essência. Então ele tem as duas sementes, a semente do céu e a semente da terra. E a semente da terra tomou a frente, a vontade que era de Eva tomou a frente disso. E Adão nada pôde fazer, a não ser se conformar com as gerações futuras, tanto que logo a seguir veio, já expulsos do paraíso, quer dizer, perderam o contato com a árvore da vida, só restou a árvore do bem e do mal, tanto que a árvore do bem e do mal não está no paraíso, já está do lado de fora. Caim e Abel. Perceberam? Isso é poético, profético. Contado da maneira como está na Bíblia, você não entende, porque você não tem o discernimento do Espírito para ver essas coisas que a gente vê. Então é preciso que te conte a história de uma outra maneira, porque senão você não vai entender. Você vai entender o que está escrito. E o que está escrito vem para o racional do homem. O homem não consegue compreender, porque fica tentando ler a Escritura pelo racional. Esse não é o caminho. Você entende parte das coisas, mas não a profundidade e a grandeza de Deus nessas coisas. Porque Deus está falando no Espírito conosco, ali no livro do Gênesis. Então Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? A terra matou o céu. Deu para entender? O homem colocou-se à frente da divindade. Então ele tornou-se o Deus desse século. Tornou-se o diabo. Está criado o diabo. Foi o homem que criou o mal. A ausência do bem é o mal. Então aí está a árvore do bem e do mal que habita dentro de nós. Nós viemos disso.
Aí o que aconteceu? Fomos expulsos do paraíso. E aí, 2000 anos depois, aparece o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Porque o mundo estava todo em pecado. Houve dilúvio, houve isso, houve aquilo, uma série de fatos que não cabe, você já conhece, eu não vou contar essas histórias para você. Não é verdade? Você já conhece Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso. A lei, né? A lei veio para ser o tutor do homem. A lei é ajudadora idônea. A lei é uma espécie de Eva. Eva é uma ajudadora idônea. Quem é a ajudadora idônea que anda com o homem? É a Eva. É uma outra figura de retórica que a gente pode criar para esse entendimento. Eva é a lei. Eva serviu de tutor ao homem. Também pode ser visto dessa maneira. Compreendem o que eu estou dizendo? Vou prosseguir um pouquinho mais. A lei veio para mostrar para o homem a noção do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse não é o Espírito Santo, mas antes que o Espírito fosse manifestado, a carne é manifesta. Deus faz invertido, porque se ele mostrar primeiro o espiritual, ninguém compreende. Então ele mostra o carnal, para depois mostrar o espiritual. Ele mostra do fruto da terra, para depois mostrar o fruto do céu. Então foi assim como Cristo foi fundado antes. Mas acontece que para nós apareceu Adão. Mas Cristo foi fundado, né, foi gerado antes. Então por que aparece Adão como o primeiro homem? Mas foi Cristo o modelo. Tá certo? Esse é o entendimento. Cristo é o modelo. Então Adão é uma cópia do modelo perfeito. Só que ele foi feito do pó da terra. Então houve uma mistura entre Deus e o homem. Esse é Cristo. Cristo é a mistura perfeita entre o Deus e o homem. Esse é Cristo. Cristo é esse que foi formado aqui. Então Adão era um Cristo. Como hoje eu sou um Cristo e eu quero que você seja um Cristo. É preciso gerar hoje Cristo em você. Agora nós já estamos migrando para aonde vamos. Então o que aconteceu? Com o pecado o homem se afastou de Deus. E Deus viu que era impossível ao homem conseguir conviver com essa árvore com essa dualidade. O homem nunca permite que Deus passe à frente. Ele sempre vai ficar no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a vontade do homem. E ela sempre tem preponderado. Tanto que o homem passou a dominar sobre os seus semelhantes. Criou-se o governo humano. Então essa dispensação nunca acabou. Os livros de teologia falam que a dispensação do governo humano aconteceu e parou ali na Torre de Babel. Não é verdade. Ela continua até os dias de hoje. Ela nunca foi exterminada. A dispensação do governo humano continua até os nossos dias. Então o que está acontecendo? Nós somos governados por homens, mas não somos governados por Deus. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: tem que mudar o senhorio. Por isso que a gente tem dito: tira o teu ego da frente e deixa Deus ser Deus da tua vida. Isso é o que faltou lá para que aqueles dois lá não seguissem o caminho. Foi necessário vir um segundo homem, Sete, para substituir Abel morto pelo Caim. Então Sete veio, foi chamado de o filho de Deus, filhos de Deus. E Caim, os filhos do homem. Olha aí, outra conotação entre Deus e o homem, da Cristo. Então Sete foi um Cristo que chegou e veio à terra. Sete foi um Cordeiro de Deus também. Só que ele não veio para tirar o pecado do mundo. Quem veio para tirar o pecado do mundo foi Jesus de Nazaré. E ele veio e tirou. Porque ele deu a sua vida pelos seus amigos. Então o que ele fez? Ele precisava, era exigido pela lei de Moisés, que veio depois. Lei de Moisés também, lei de Deus. Porque ela é inspirada nas tábuas da lei. Então ela veio para cumprir, mostrar ao homem toda a noção do pecado, da justiça e do juízo. Então Cristo veio para cumprir essa lei. E ele cumpriu a lei e deu o seu sangue, o sangue de um justo, o sangue de um ungido, para que
esse resgate pudesse ser feito. Então, o preço pago pelo Cristo na cruz foi o preço do seu sangue. E esse foi um pagamento aceito por Deus. Por isso é que, quando a gente morre com Cristo na cruz, a gente nasce em novidade de vida. A gente nasce um Sete. A gente seria um Abel, mas Abel foi morto. Então precisava vir uma segunda oportunidade para o homem, para que pudesse, mas ele vai estar sempre combatendo o bem e o mal. Então o que acontece? No deserto, Cristo mostrou como era possível isso. Então ele teve as 3 tentações do deserto. Está lembrado? Cada tentação do deserto, eu já falei num outro vídeo sobre isso. Cada tentação do deserto representava uma das tentações que o homem enfrenta ao longo da sua vida. O deserto é um lugar de aprendizado. Perceba, eu ontem falei que o deserto é um lugar de aprendizado. Os irmãos podem não se atentar, mas o Cristo, ele é um grande contador de historinha. Eu não sabia que ele tinha preparado isso para hoje. Mas acontece que veio a inspiração e a gente fala do que tá cheio o nosso coração. Então Cristo vai enchendo na medida da necessidade. Então eu não tenho que preparar uma coisa para falar com os irmãos. Eu só preciso do tema. O resto é com Cristo. E ele vai falando ao longo da transmissão. Então estamos falando do Cristo e da noiva. Estamos falando de Adão e de Eva. Quem é a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro somos nós, o corpo de Cristo. Por isso é que diz, viu, irmão Malu? Mulher não fala na igreja, porque noiva não fala na igreja. Não é porque uma dama, uma senhora, uma mocinha não pode falar na igreja. Claro que pode. Mas ela tem que falar como um Cristo. Ela não pode falar como a noiva. A igreja não fala. Quem fala é o noivo. Então dizer, a igreja tal falou. Porque não sei quem representando a igreja falou. É Jezabel falando. Igreja não fala. Mulher não fala na igreja. Quem fala na igreja é Cristo. Então se você é representante da igreja, você tem que falar como um Cristo. Se você não falar como um Cristo, está errado. Simples assim. Está errado. Você tem que falar como um Cristo. Então é preciso que você nasça de novo, que você seja batizado pelo Espírito Santo, e só é novo nascido quem é batizado no Espírito Santo. Mas primeiro precisa crer. E a sua vida é transformada. E você muda todas as suas atitudes e começa a compartilhar. Se você não compartilha, amigo, não é Cristo. Cristo compartilha tudo. Ele compartilha todos os momentos da sua vida. Ele compartilha o pão, que é a palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Deus. Ele compartilha a terra. Ele compartilha o céu e ele compartilha a terra. Esse é Cristo. Cristo compartilha essas coisas. Então, se você só está chegando na igreja, abrindo o livrão e dizendo que está ali, você é a noiva falando na igreja. Devia ser proibida. Acredite. Devia ser proibido. Eu várias vezes devia ter sido proibido de falar na igreja, porque eu já falei muito como uma Jezabel, quando eu era pastor do sistema. Agora já não sou mais. Hoje eu falo como Cristo. Hoje eu posso falar. Porque hoje eu falo como Cristo. Eu não falo como uma noiva. Entendeu o sentido disso aí? Então, a irmã Malu tinha recebido um vídeo aí de um outro irmão, que eu não vou citar o nome por uma questão de... não quero ser indelicado com o irmão, né? Porque ele ainda não é nascido de Cristo. Ele conhece muito, tem muita sabedoria humana, mas ele não tem a sabedoria de Cristo. Ele fala a língua dos homens, mas ele não fala a língua dos anjos. Falar a língua dos anjos é ter o entendimento do Espírito Santo. E falar a língua dos homens é ter todo o conhecimento do racional, do raciocínio do homem. Isso é falar a língua dos homens. É ter toda a ciência humana. E ter toda a ciência do Espírito é falar a língua dos anjos. Não é uma língua falada, entendeu? Não é como o inglês, o português. As pessoas confundem tudo, fazem uma barafunda, misturam num caldeirão e só dá coisa diabólica. Só dá coisa diabólica. Então a gente está falando da árvore da vida, que é Cristo, e da árvore do bem e do mal, que é o homem. O homem tem esse convívio. Então, uma vez chegado a Cristo, você vai combater o bom combate. Olha só, já chegamos no bom combate. Então agora, você tendo Cristo à frente,
e não mais a sua vontade, e sim a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para com você, aí você pode vencer o mal que está dentro de você. Percebe? É Cristo vencendo o mal, como ele fez nas 3 tentações do deserto. Primeiro ele venceu, ele não veiculou. Olha agora, presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso afeta todas as igrejas que você conhece. Não dar pedra por pão. Pedra é a palavra do homem. Pão é a palavra de Deus. Então não transformar pedra em pão é não querer fazer a palavra do homem se preponderar sobre a palavra de Deus. E não é isso que é feito nas igrejas? É isso que é feito nas igrejas. As pessoas levam a sua palavra, a sua opinião, em vez de levar a palavra de Deus, a palavra do Cristo de Deus. A segunda tentação é a soberba da vida. Atira-te aqui do pináculo do templo, porque aos seus anjos deu ordem para te amparar. Isso é uma tentação. É um suicídio e uma tentação. Isso é soberba. Então eu me ensoberbeço e digo assim, eu sou o cara. Então já que eu sou o filho de Deus, eu me atiro daqui que todo mundo vai me amparar. Isso não é soberba? É soberba. Essa é a soberba da vida, que foi vencida por Cristo no deserto, na segunda tentação. E a terceira, todos esses reinos te darei se prostrado me adorares. Ele está falando de quê? Do homem se curvar ao seu próprio homem, à sua própria vontade, ao seu livre-arbítrio, ao invés de se colocar Cristo na frente. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Quem é a sentinela? É Cristo. Ele é a boa sentinela. Se ele não guardar a sua casa, você não consegue vigiar a casa. Então tudo quanto é malfeitor entra na sua casa. E os malfeitores são as caraminholas que tem na sua cabeça, que você chama de demônios. E que eu chamo de caraminholas. Demônio é uma criação do homem, da mente fértil do homem. O homem tem uma mente maravilhosa, ele só usa 10% da sua capacidade. Quando ele começa a extrapolar essa quantidade, são os demônios que começam a aparecer. Parece até ser uma segunda alma que ele tem, entendeu? Porque ele cria até um espírito. Ele cria como se fosse um espírito novo. Ele cria logo uma personalidade nova. Ele cria o Joãozinho, o Manelinha, a Doroteia. Ele cria quem ele quiser. N espíritos são criados a partir da sua mentalidade. É a mentalidade do mal. Ele gera outro. Tem um monte de gente no Pinel e no Juqueri internado por causa dessas coisas, amado. Sabia disso? Pois é. Eles que estão lá são esses que criaram uma profusão de demônios na sua mente. A mente do homem é altamente fértil. Esse é o homem. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja um Cristo, todo homem seja um Sete, todo homem seja um Jesus de Nazaré, mas não na carne, e sim no espírito, no modelo, no caminho bom, perfeito e agradável que foi o homem gerado antes da criação do mundo. Se você quer saber de onde nós viemos do Cristo. E para onde vamos voltar? Vamos voltar para o Cristo. Ele é o alfa e ele é o ômega. Compreendem agora o que a Escritura diz? Se você lê a Escritura, você não vai entender isso, amado. É preciso estar no Espírito para poder falar isso que eu estou te falando. Qualquer outro Cristo pode falar como eu falo, porque o Espírito é o mesmo. A multiforme sabedoria é a que sai da minha boca. Da boca do Rodolfo sai a sabedoria do Rodolfo mesclada com a sabedoria de Deus. Sai um Cristo. Da boca do Marcos vai sair a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem Marcos. Outro Cristo. Mas o Espírito é o mesmo. Quando um outro Deus se junta com a irmã Valdiza, dá Cristo. Mas uma outra multiforme sabedoria. Percebe? Essa é a multiforme. A multiforme é porque cada um de nós gera um Cristo. Cada um de nós tem um Cristinho dentro. Então esse Cristinho que é gerado dentro do irmão, ele é que vai dar a multiforme sabedoria àquele irmão. Porque é a somatória
do espírito da alma do homem vivente com o espírito vivificante de Deus, da Cristo. Compreendeu? Esse é para onde vamos. Nós viemos do Éden, nós viemos de Cristo. E nós vamos voltar para o Éden, nós vamos voltar para Cristo. Ele era o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. É o que eu queria compartilhar com os irmãos no dia de hoje. Eu procurei fazer um áudio mais simples, mas que desse uma certa profundidade do entendimento, porque o conhecimento ele chega aos poucos, ele vai vindo devagarzinho, ele vai vindo paulatinamente. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com os espíritos dos meus irmãos. Graça e paz.